Pergunta 1. Qual é o terceiro país da América Latina em extensão? Localizado na América do Norte, o México é o terceiro país da América Latina em extensão e o quinto das Américas, com 1.972.550 km². Com a terceira maior população do continente americano, 122.332.000 habitantes em 2013. É superada apenas por Estados Unidos e Brasil. Pergunta 2. A costa oeste do território mexicano é banhada pelas águas de qual oceano? A costa oeste ocidental do território mexicano é banhada pelas águas frias do Oceano Pacífico. O relevo litorâneo é acidentado e as planícies costeiras são estreitas e limitadas a leste por montanhas. Pergunta 3. Quando o furacão entra em ativa na costa oriental? Na costa oriental de clima tropical úmido, predominam as grandes planícies costeiras. Banhada pelas águas quentes do Golfo do México, essa área está sujeita a fortes precipitações devido aos ventos úmidos, procedentes do Atlântico, e costuma ser atingida por furacões entre o fim do verão e no início do outono. Pergunta 4. Qual a temperatura do Planalto do México? No centro do território mexicano, localiza-se a meseta ou Planalto do México. Trata-se de um vasto altiplano que se estende de norte a sul do país. Suas temperaturas médias oscilam entre 18 graus e 20 graus. As chuvas são escassas e a vegetação típica é formada por plantas espinhosas de estepe. Pergunta 5. Qual é a altitude da Cidade do México? Mais de 75% da população do país está concentrada no Planalto do México, principalmente em sua porção central. Isso se deve ao predomínio de temperaturas amenas e solos férteis, de origem vulcânica. É nesse planalto a 2.240 metros de altura que se localiza a capital e o principal núcleo econômico do país, a Cidade do México. Como a população do México é dividida? Na época pré-colombiana, o atual território mexicano apresentava as mais elevadas concentrações populacionais do continente americano. Com a chegada dos espanhóis, iniciou-se um longo processo de miscigenação entre os ameríndios e os colonizadores. Hoje a população é composta de 60% de ameríndios, cujos ascendentes provêm de étnias europeias e ameríndias, 30% de ameríndios, 9% de ibéricos de ascendência portuguesa ou espanhola e 1% de outros grupos. Pergunta 7. Qual é a economia mexicana? Com a criação da NAFTA em 1992, a economia mexicana apresentou grande crescimento devido aos investimentos estrangeiros e ao aumento das exportações. Além do turismo, destacam-se agropecuária e indústria. Pergunta 8. Quais centros industriais se destacam e quais setores se destacam? Além do maior complexo industrial do país, localizado ao redor da Cidade do México, outros centros industriais se destacam como Guadalajara, Monterrey, Lázaro Cárdenas e Monclova. Os setores mais importantes são o têxtil, o alimentício, o automobilístico, o petroquímico, o siderúrgico e o metalúrgico. Pergunta 9. Qual é a principal produção da agropecuária? O território mexicano é pouco favorável à agropecuária. A presença de montanhas e de climas áridos e semiáridos reduz a disponibilidade de áreas cultiváveis. Ainda assim, este setor emprega cerca de 14% da população economicamente ativa, PEA, do país. Cerca de 39% do território é ocupado pela pecuária, voltada principalmente para a criação de gado bovino e praticado no centro-norte do país.
Pergunta 10. Quais são os recursos minerais do México? O México, rico em recursos minerais, está entre os maiores produtores mundiais de prata, chumbo e zinco, além de possuir abundantes reservas de ferro, manganês, níquel, cobre, ouro e outros minérios essenciais à indústria.